Ó, palavra-chave, ideia-chave, certo? O que nós temos aí a respeito de palavra-chave? Que as palavras-chave, elas são, veja aí, as palavras de maior destaque de cada parágrafo. Né? Agora, veja, quando a gente lê isso aqui, são as palavras de maior destaque, você pode perguntar assim para mim, tá bom, Lu, mas o que seria isso, maior destaque? Né? De maior destaque. Pois é, nós poderíamos dizer que as palavras ou expressões-chave são aquelas mais importantes para cada parágrafo do texto que você lê, certo? E a ideia-chave diz respeito àquilo que foi falado sobre aquelas palavras-chave que você achou em cada um dos parágrafos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer assim. Quando a gente pensa que a palavra de maior destaque, ideia-chave, então, é aquilo que é dito sobre a palavra-chave ou das expressões-chave ou palavras-chave, acaba ficando muito subjetivo. Você fala assim, tá bom, eu continuo sem saber o que é maior destaque. Aí eu falei, porque tem maior importância, fica difícil, então eu vou dar uma dica para você. É essa a nossa técnica aqui. Veja só. Aliás, já vou avisar, reconhecer palavra-chave para você é mais importante até do que a ideia-chave de cada parágrafo. Porque a proposta aqui é você pensar em cada parágrafo especial da dissertação, em cada parágrafo, quais são as palavras ou expressões de destaque para ver o que é dito sobre elas e o resumo desse parágrafo no que diz respeito a essas expressões e palavras-chave, trariam para a gente a informação mais importante de cada parte do texto, portanto, de cada parágrafo, para que você pudesse enxergar o todo do texto. Mas isso numa prova dá muito trabalho, você perde muito tempo. Então, quando eu falo que vou dar uma técnica, do que eu estou falando? Vamos pensar comigo. Quando a gente começa a redigir, a gente diz assim, minha casa é grande, minha casa tem 3 quartos. Na minha casa, há uma garagem para o carro do meu pai e uma garagem para o carro da minha mãe. E aí você continua o texto. Repare, eu fiquei repetindo a palavra casa. Aí a professora chega para a gente e fala assim, olha, você não pode ficar repetindo muitas vezes a mesma palavra. Evite a repetição. Use um pronome, use um sinônimo, e aí você vai evitar essa repetição desnecessária e o texto vai ficar mais bonito, mais elegante, não é? Assim que o professor fala para a gente quando a gente é criança. Então, vamos entender, você vai dizer assim agora, já numa fase de superação de escrita, né? Minha casa é grande, ela tem 3 quartos, não é? E 2 garagens. Você põe um E e somou tudo, não é isso? Tá. Mas aí, por conta de você ter colocado ela e na sequência posto um E, ficou muito mais fácil você perceber que o texto está falando da sua casa, não é? Ó, minha casa é grande, ela tem 3 quartos, continua falando da casa, e 2 garagens, esse E somam as informações sobre a casa. Então, observe que, somando aquela informação de coerência e coesão que nós acabamos de ver, com essa ideia de repetição de palavra, não é? A gente começa a entender como é que a gente procura a palavra-chave. E qual é a importância de a gente entender a coesão, especialmente a coesão textual, porque ela nos leva à coerência. Agora vamos pensar comigo, né? Qual que é a tendência de a gente repetir uma determinada palavra no texto? Por que você, quando era criança, escrevia minha casa é grande, minha casa tem 3 quartos, minha casa tem uma garagem por causa da minha mãe? Percebeu por que a tendência é de repetir tanto? Exatamente, porque é da sua casa que você está falando. Então, como redator, é isso que vai acontecer. Você pode repetir uma palavra ou uma expressão, porque é daquele assunto que você está falando. Concorda comigo? Ao mesmo tempo, você, como leitor, vai perceber que se aquela palavra casa não se repetir, ela se repetiu, entre aspas, por meio do pronome, por meio da conjunção. Então, nós vamos combinar aqui entre nós o seguinte, que toda vez que eu falar assim, essa palavra se repetiu, vai querer dizer o seguinte, que ela se repetiu realmente casa, 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 ou ela está repetida de outras maneiras, por meio de pronomes, por meio de sinônimos, por meio de conjunção. E aí você associa. Se quando você vai escrever, não é?
existe uma tendência grande de você repetir determinada palavra ou expressão. Porque é daquele assunto que você está falando, você como leitor, quando perceber que aquela informação fica... Aquela informação não, que aquela palavra ou aquela expressão se repetiu várias vezes de maneiras diferentes ou se repetiu por ela mesma, casa, 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 ela, casa, lar, enfim, você vai perceber então que é daquele assunto que se está falando. É assim que você reconhece palavra-chave, porque ela acabou sendo uma referência insistente no texto, tá certo? Vamos colocar isso em prática na leitura do texto para você usar como técnica depois quando você for fazer isso aqui sozinho ou sozinha? Então vamos lá. Você tem aí a teoria e agora a gente vai ver na prática. Olha lá. Veja só. Este texto se refere às questões que vêm a seguir, tá? Porque a gente fez aquele primeiro bloco de coesão e coerência, agora vem as de interpretação, que são as de número 2 e 3. Então, nós temos aí. Ó, eu vou pedir para que você pare a aula, leia este texto, tá? E depois volte aqui para a minha leitura e ilustração da palavra-chave em especial, tá? Beleza? Ó, nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico, já que há outros fatores igualmente importantes que, em igual ou menor medida, contribuem para tal desenvolvimento. Nem podem seus objetivos ser reduzidos à promoção do desenvolvimento econômico, já que o fim da educação deve ser a formação integral do homem. Numa primeira leitura assim, você concorda que você pode se confundir? Né? Você pode se confundir, você pode falar assim, meu Deus, o que o texto está falando? Agora, se você leu esse texto procurando ver quais palavras se repetiam, eu espero que você tenha feito isso. Se você não fez, para a aula de novo, leia outra vez e veja o que mais se repetiu e volte aqui. Porque essa tem que ser a sua preocupação daqui para frente. Você vai ler um texto, certo? Você vai ler um texto e vai começar a se preocupar com que palavra, não é, o autor mais trabalhou, ou palavras ou expressões, certo? Tudo bem? Vamos lá. Nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico, já que há outros fatores igualmente importantes. Então, presta atenção no que eu vou falar. Por que eu marquei educação e desenvolvimento econômico? Porque eu falei para você que daqui para frente você vai ler né, o texto se preocupando em observar o que mais se repete. Não falei? Palavra ou expressões que se repetem. Você percebeu que essas duas se repetiram muito? Elas se repetiram. E agora presta atenção no que eu vou falar. Quando ele diz, nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico, aí vem, já que há outros fatores igualmente importantes, veja, o autor está relacionando outros fatores com que fator? Se são fatores igualmente importantes, que em igual ou menor medida contribuem para tal desenvolvimento, ó que você já percebeu, que esse tal desenvolvimento é o desenvolvimento econômico, então ele acabou de se repetir, e essa expressão, outros fatores igualmente importantes, se refere à educação. Então, olha, mesmo que a palavra educação não tenha se repetido na íntegra, quer dizer, educação, educação. Quando ele põe outros fatores, ele está dizendo outro fator que não da educação, que são tão importantes quanto ela, porque em igual ou menor medida vão contribuir para tal desenvolvimento. E aí retomou o desenvolvimento econômico. Percebeu? Por causa disso é que eu consigo compreender que de antemão, a primeira leitura que a gente está fazendo até aqui, nós temos duas palavras ou expressões-chave, que seriam educação e desenvolvimento econômico. Vamos continuar. Nem podem seus objetivos, se são seus objetivos, são os objetivos de quem? Ó, ser reduzidos à promoção do desenvolvimento econômico. Então, desenvolvimento econômico se repetiu e, se aqui, olha aqui na tela,
Se outros fatores igualmente importantes dizem respeito à educação, quando ele fala seus objetivos em relação à promoção do desenvolvimento econômico, ele volta a falar de educação. Tudo bem? E aí ele vai fazer uma justificativa, já que o fim da educação, o que a gente entende aqui como finalidade, né? O fim da educação deve ser a formação integral do homem. Então, observe o seguinte, a gente conseguiu compreender que, em termos de palavra ou ideia-chave, aqui nós temos educação e desenvolvimento econômico. E que o autor está fazendo uma relação entre a educação e o desenvolvimento econômico. Está certo? E observe ainda que ele mostra, em perceber ou mostrar para nós, inclusive ilustrar para o leitor, que a educação é algo muito maior que o desenvolvimento econômico, mais importante que ele até. Por quê? Veja, a educação não pode ser superestimada. Aliás, vou mostrar uma coisa aqui importante. Nem a educação pode ser superestimada como causa do desenvolvimento econômico. Ela não é a causa. Por quê? Ela explica aqui. Porque existem outros fatores igualmente importantes que, em igual menor medida, contribuem para tal desenvolvimento. Então, ele está dizendo que a educação contribui para o desenvolvimento econômico, mas na mesma medida que outros fatores igualmente importantes contribuem, ok? Aí ele põe aqui, nem a educação, nem os seus objetivos. Então, nem a educação, nem os objetivos da educação. Percebeu a conexão aqui? Coesão. Podem ser reduzidos. Aí entra uma palavrinha importante. Quando ele fala que os objetivos da educação não podem ser reduzidos à promoção do desenvolvimento, ele está dizendo que a educação e os objetivos da educação vão além do desenvolvimento econômico e ele justifica dizendo, já que o fim da educação, ou seja, a finalidade da educação, observe lá, deve ser a formação integral do homem. Então, a educação se presta a formar o homem no todo, incluindo a sua formação para o desenvolvimento da economia. Por isso que ele é bem maior que ele. Pronto, a gente entendeu o assunto do texto, o assunto é educação e desenvolvimento econômico. Tese, que é a ideia principal, é que a educação gera desenvolvimento econômico, tudo bem? E a formação integral do homem mostra a grandeza da educação. Tranquilo? Vamos continuar. Aí ele põe lá, nem por isso, entretanto, olha a outra conexão aqui agora de oposição. Ele faz uma ressalva ao que foi dito até aqui. Repare que existe uma ressalva aí. Nem por isso, entretanto, deixa de ser relevante a contribuição que a educação, falou de educação de novo, pode prestar à economia de um país. Ele falou do desenvolvimento econômico por meio da economia de um país. Mudou um pouco o vocabulário, mas a referência é a mesma. E ainda ele falou de uma coisa que retoma aqui, de um elemento. Está dizendo que existe a educação e existem outros fatores que são igualmente importantes que vão contribuir para o desenvolvimento econômico. Então, essa palavra, esse verbo contribuir, é retomado pelo substantivo contribuição aqui, certo? E ele está falando da contribuição da educação especificamente em relação à economia de um país. Qual seja? Vamos ler para descobrir. Durante o processo de desenvolvimento econômico, essa contribuição está diretamente relacionada com as transformações qualitativas que costumam ocorrer em todos os setores da atividade econômica e social. Então, perceba que ele continua falando de educação e desenvolvimento econômico, que são palavras-chave do primeiro parágrafo e permanecem no segundo para provar que a gente fez uma leitura correta e reforça a questão da contribuição específica que a educação faz para o desenvolvimento econômico, que é essa aqui. A de gerar transformações de qualidade no homem. Por que no homem? Porque ela se preocupa com a formação integral deste homem. Então, aí, nós estamos considerando as ideias-chave, percebeu? Olha lá. As transformações qualitativas do homem, tanto na economia quanto na sociedade. Beleza? Estamos totalmente aptos agora a responder as questões, mas antes eu quero mostrar uma coisa para você.
Quando você faz uma prova-teste, saiba que o examinador pensa nesses 3 erros clássicos que eu vou apresentar aqui. A extrapolação, a redução e a contradição. Note que a extrapolação é aquele item que vai mostrar uma informação que vai além daquilo que está escrito e não pode ser pensado nem por dedução. Você não pode deduzir, não dá para você deduzir, porque é incoerente com o que disse o texto. Então, o item de extrapolação é uma viagem na maionese, né? Uma coisa que não tem nada a ver com o texto, que não dá para se chegar a essa ideia colocada no item depois da leitura daquele texto. A redução é assim, você tem um item que fala sobre o que está no texto, mas não corresponde à totalidade da informação textual, certo? E a contradição vai mostrar uma ideia contrária à do texto. Aí você vai falar assim, Luciane, eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Ah, mas a gente faz, tá? Agora, atenção, se você tiver uma questão na sua prova que fale sobre inferência, você pode inferir tal coisa, ele está falando de você tirar conclusão a partir daquilo que foi dito. Veja só, eu mostrei para você uma ideia de inferência na leitura desse texto, quando eu disse que a educação é vista pelo autor como algo maior que o desenvolvimento econômico, certo? Por quê? Porque a educação, ela não pode ter os seus objetivos reduzidos ao desenvolvimento da economia, porque ela é muito maior que isso, os objetivos dela são muito maiores. Quais sejam? A formação integral do homem, somando o desenvolvimento econômico. Isso é que é inferência. Então, não está escrito no texto, mas você pode chegar àquela conclusão pelas informações que estão aí. Quando você chegar a uma ideia que não pode ser comprovada pelo texto, é porque você está trabalhando com a extrapolação. Agora, uma informação que não está escrita no texto, mas que é possível de ser entendida a partir dos fragmentos textuais e da relação de coerência que existe entre as partes do texto, aí você tem o que é de fato inferência. Isso daí, veja, para muita gente é muito difícil de saber, sabia? Você, mas essa extrapolação é aquilo que não está no texto, então a inferência também é uma extrapolação. Não. A inferência e a extrapolação são informações que não estão escritas no texto, mas a extrapolação não tem relação lógica com o texto. A inferência tem. É uma informação que não necessariamente está escrita lá, mas que você pode chegar àquela ideia pelas informações dadas no texto. Tranquilo? Bom, nós vamos responder as questões que vêm aí agora usando esses símbolos aqui, ó. RC para resposta certa, E para extrapolação, R para redução e C para contradição. Eu diria até para você parar a aula, certo? Né? Como eu sempre peço, resolver a questão e aí você volta para a correção. Então, vamos lá. Já fez? Pronto. Então, a gente tem assim, ó. O texto se desenvolve prioritariamente em torno de quê? Ó. O texto se desenvolve prioritariamente em torno de quê? Veja. Da relação entre educação e desenvolvimento econômico? Sem dúvida. Essa é a resposta certa. Eu espero que você tenha acertado, porque é exatamente isso que a gente viu. Olha lá as palavras-chave aí, certo? Depois, vamos ver o que existe de errado nos outros. Ele se desenvolve prioritariamente em torno do processo de desenvolvimento da economia? Isso é uma redução, porque falou só de um elemento. E o texto aborda 2, ó, a educação e o desenvolvimento econômico. E aqui ele fala só do desenvolvimento da economia. Na C, da evolução do sistema educacional, você pode pensar assim, ele extrapolou, porque não fala de evolução do sistema educacional, e eu vou concordar com você. Mas, para você ficar um pouco mais esperto, né? Mais esperto, você pode pensar, não, isso aqui é uma redução, porque ele só falou do sistema educacional. E eu vou concordar, porque é muito mais prático para a gente pensar assim. Veja, na letra D, é a mesma coisa, caráter tecnocrático da educação. O texto não tem como objetivo falar apenas na educação como centro da informação, não.
é o paralelo, a relação existente entre esses dois elementos. Então, eu vou julgar só a redução aqui. E na letra E, das modificações educacionais exigidas pelo avanço tecnológico e industrial. Isso aqui é bem extrapolação mesmo, porque em nenhum momento se fala sobre modificação educacional, muito menos modificações exigidas. Isso daqui vai totalmente fora do texto. Beleza? Muito bem. Próximo item a gente tem assim. Segundo o texto, os progressos em educação dependem de épocas em que haja grande desenvolvimento econômico? Olha, a gente pode pensar aqui numa contradição brava, porque não é o progresso da educação que depende do desenvolvimento econômico, é o desenvolvimento econômico que depende do progresso de educação, tá? Na letra B, embora existam outros fatores influentes, a educação, até aqui está indo bem, porque a educação e outros fatores importantes, influentes, existem para o desenvolvimento econômico, certo? Então, vamos lá. Então, embora existam outros fatores, a educação é o elemento mais decisivo? Não, porque eles são igualmente importantes para o desenvolvimento econômico. Eu posso pensar que é contradição. Na letra C, os objetivos da educação não devem visar a promoção do desenvolvimento econômico? Isso está errado, porque o desenvolvimento econômico faz parte do processo da educação, já que a educação trabalha com a formação integral do homem. Se é integral, o desenvolvimento econômico faz parte da preocupação dela, não é o único. Portanto, isso é contraditório ao texto. Na letra D, a educação deve ter como fim a formação integral do homem. Beleza. E, portanto, não se deve ocupar com a formação dos recursos humanos exigidos pela sociedade? Claro que tem. Torna a dizer, não é formação integral? Então, isso é contraditório. Olha lá como fica fácil quando a gente percebe a ideia básica do texto. Só pode ser A é a resposta. A educação gera transformações qualitativas, portanto, de qualidade, que foi que a gente leu, nos setores econômicos e sociais, tanto na sociedade como na economia. Resposta correta, bem no finalzinho do texto a gente vê isso. Não é assim? Muito bem. Agora, para a gente fechar, não se esqueça da importância da significação contextual. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente fala em sinônimos ou sinonímia, nós estamos falando de palavras que tenham relação de sentido entre si, como correto e certo. Não é isso? Agora veja aqui nesse fragmento. Primeiro busquei o amor, que traz o êxtase. Êxtase tão grande que sacrificaria o resto de minha vida por umas poucas horas dessa alegria. Veja, ele está dizendo, o autor, que primeiro ele foi em busca do amor. Que amor é esse? O amor que traz o êxtase, não é, tão grande que ele sacrificaria, inclusive, o resto da vida dele, do resto da vida dele, por poucas horas dessa alegria. Observe que a palavra alegria aqui é sinônima, não é, do amor que traz êxtase. Fora desse contexto, qual seria a relação de sentido entre o amor e a alegria? Praticamente nenhuma. Porque, às vezes, o amor traz um inferno para a vida da pessoa, né? A desgraça da vida dela. Então, perceba que aqui dentro desse contexto, você tem amor e alegria como sinônimos. É isso que nós chamamos de significação contextual, que para você vai ser bastante importante se você se preocupar em perceber as palavras que mais se repetem no texto, ou por meio do pronome, ou por meio dos sinônimos, porque vai fazer toda a diferença em você encontrar a veia principal do texto, né? A artéria, não é isso? Então, veja, preocupe-se em pensar em palavras que se repetiram. E não se esqueça que essa repetição pode ser a repetição pela própria palavra ou por meio de pronomes, sinônimos, quase sinônimos ou sinônimos contextuais, percebeu? Para você poder achar aí as informações mais importantes que você tem de reconhecer. Vai facilitar muito sua vida. Tá certo? Até a próxima aula.